do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Grêmio. Jogo nesse domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Jogo, mais uma vez, casa cheia, ingressos esgotados. Uma série de ações aí do novo patrocinador Master do Flamengo para poder comemorar o início da parceria. O Flamengo tem tudo para conseguir essa vitória, mas fica o questionamento. Jorginho vai ou não vai para o jogo? A gente vai trazer essas informações do que aconteceu no Ninho nesse sábado. Tem jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira, tá? Carlo Ancelotti chamando o jogador de seleção do Flamengo para a seleção brasileira. Não é o Alexandre, que inclusive já foi cortado por conta de uma lesão muscular, para vocês não acharem que é um clickbait. E por falar em Flamengo, tem ídolo do Chelsea visitando o CT do Flamengo e elogiando demais as estruturas do clube. Tem também uma aula de negócio que o Flamengo fez com o Santos no empréstimo de Vitor Hugo. É para bater palma, hein? E quem esteve à frente dessa negociação foi o presidente BAP. E por falar em Vitor Hugo, com a saída dele, com a saída do Lohan, com a saída do Matheus Gonçalves, o Flamengo vai ter um alívio na folha salarial de 1 milhão. Mas e o Michael? O Michael não está sendo utilizado. Pois é, o custo do Michael é igual ou até maior que os 3 jogadores juntos e a gente vai trazer mais informações sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, os amigos que torcem para os rivais, para eles verem como o Flamengo está vivendo dentro e fora de campo um ambiente maravilhoso. E por falar nisso, o Varela deu uma entrevista à imprensa uruguaia e disse que quase ficou fora da Copa América por causa do técnico Tite. Ele disse, abre aspas, eu quase fiquei fora da Copa América. Uma das razões é que o outro treinador que estava aqui, no caso Tite, priorizava a defesa, não me deixava passar por fora para deixar mano a mano o nosso ponta. Então tá aí, na opinião do Varela, o estilo do jogo do Tite no Flamengo não o ajudava muito e por conta disso ele quase ficou fora da Copa América. Então, enfim, fica aí esse relato do Varela, que hoje, na minha concepção, é titular absoluto na lateral direita. O Emerson Royal ainda precisa correr muito atrás para conseguir essa titularidade. Por falar em Flamengo, Copa América me lembra jogador internacional. E Obi Mikel, nigeriano, meia, que jogou com Felipe Luiz no Chelsea, inclusive ele é ídolo no Chelsea, ele visitou as estruturas do Flamengo a convite do Felipe Luiz, que é amigo dele, e em entrevista à Flamengo TV ele elogiou demais as estruturas do Flamengo, comparando com a Premier League. Olha isso. Abre aspas, foi a minha primeira vez aqui. As instalações são absolutamente fantásticas, parecem da Premier League. O gramado, a estrutura, tudo parece muito, muito bom. Estou muito impressionado. Claro, vim ver o meu velho amigo Felipe Luiz. Joguei com ele no Chelsea. Ele me convidou e eu agradeço muito. Tenho acompanhado o progresso dele como treinador. Joguei com ele, conheço o estilo de jogo dele. Eu assisti ao Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, analisei o jogo contra o Chelsea. Foi realmente fantástico ver a forma como o Flamengo jogou. Eles foram ofensivos, todos pensaram que iriam se defender e recuar. Não. Eles foram para o jogo, pressionaram o Chelsea e venceram o jogo. Um futebol ofensivo muito empolgante de assistir. Inclusive, ele revelou que vai estar no Maracanã nesse domingo para ver Flamengo e Grêmio. Nunca estive em um estádio no Brasil, mas vou adorar ir ao jogo porque uma coisa que os torcedores trazem é emoção. Seus torcedores na Copa do Mundo de Clubes faziam muito barulho. Foi muito empolgante ver como eles assistem ao jogo. Então, para mim, seria muito bom estar no estádio e experimentar essa atmosfera. Eu realmente estou ansioso por isso. Vai ser um grande jogo e espero, claro, que o Flamengo vença. Eu te entendo. Inclusive, eu estarei lá. A família Casagrande estará lá marcando presença no Maracanã. Mais de 64 mil presentes. Com certeza a gente vai ter no Maracanã nesse domingo, que eu espero que seja com vitória. O Flamengo tem tudo para vencer, mas repito, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique achando que será sempre um espetáculo, um show como foi diante do Vitória. Não é todo dia que aquilo acontece. Caso seja uma vitória magra, não vai. Caso não seja uma vitória, porque o Flamengo não vai vencer sempre, não vai. Não adianta vaiar, o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Repito, não vai vencer sempre. Mas eu acho que vai vencer nesse domingo, mesmo o Grêmio montando, com certeza absoluta, uma retranca, porque estamos falando de Mano Menezes. E para furar essa retranca, o Flamengo vai ter à disposição um jogador de seleção brasileira. Samuel Lino foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti nesse sábado
para a vaga de Matheus Cunha, que sofreu uma lesão muscular, e o Samuel Lino foi chamado. Para os rivais que estão falando, só está sendo chamado porque joga no Flamengo. Não, ele inclusive já esteve em pré-lista de Dorival Júnior. É um jogador que sempre foi acompanhado. Óbvio, com um bom momento dele no Flamengo, ele começou muito bem a trajetória dele no Flamengo, jogando muita bola. E o Carlo Ancelotti conhece o Samuel Lino de outros carnavais, desde os tempos de futebol espanhol, quando eles se enfrentavam na Espanha. Samuel Lino no Atlético de Madrid, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Então, não é nenhum absurdo ele ser chamado, muito pelo contrário. Falei até com uma amiga minha aqui, a Camila, beijo para ela, que está sempre assistindo aos vídeos aqui. Falei, olha, para ser sincero, eu esperava essa convocação já na primeira lista. Aí veio essa lesão no Matheus Cunha e o Samuel Lino acabou sendo chamado. Falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo deu uma aula de negócio para cima do Santos no empréstimo de Vitor Hugo. Mas antes, galera, vou falar sobre o alívio salarial aí que o Flamengo vai ter nas saídas de Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Juntando os 3 jogadores, o Flamengo gastava por mês com salário cerca de R$1 milhão. Ou seja, a saída dos 3 dá esse alívio na folha do Flamengo, sendo que esses 3 jogadores nem sequer eram utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Sobretudo o Lohan, que estava no Sub-20. Inclusive, o salário do Lohan, se bobear, juntando todo o time do Sub-20, não dá o salário do Lohan. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é uma informação. Alívio na folha salarial é uma informação. Só que o Michael sozinho recebe praticamente a mesma coisa ou até mais, juntando os 3 jogadores. Então, por isso que o Flamengo, entre aspas, quer se livrar do jogador, porque o jogador não tem mais espaço por conta da concorrência, né, no setor dele, no setor ofensivo, esquece. Na frente dele tem muita gente, mas muita gente mesmo. Samuel Lino, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, para mim, está na frente dele, jogando como ponta esquerda. O Gonzalo Plata pode jogar ali, o Luiz Araújo pode jogar ali. Com todo respeito, essa foi uma das piores contratações da antiga gestão. E eu avisei que na época não valeria a pena, e não valeu. Tanto é que o jogador não tem mais espaço e tem um custo altíssimo aos cofres do Flamengo. E sobre negociação, essa do Vitor Hugo, para mim, sabe por quê, gente? O Vitor Hugo ele vai ser emprestado até dezembro de 2026. O Flamengo consegue se livrar, novamente, entre aspas, do salário dele, não vai pagar nada, e empresta o jogador sem passe fixado. Isso me lembra muito Jean Lucas, quando foi para o Santos. O jogador tem tudo para se valorizar no futebol brasileiro, vai jogar onde ele quer, porque ele escolheu o Santos por causa do Neymar, como a gente falou no último vídeo. Ele poderia ir para o Corinthians, ele optou pelo Santos por causa do Neymar. Tem tudo para se valorizar. O estilo de jogo dele, assim, vai agregar bastante ao Santos atualmente, que é uma posição que o Santos precisa de reforço. Então o Flamengo deu uma aula. E nessa negociação, quem esteve responsável no lado do Flamengo foi o BAP. Foi praticamente de presidente para presidente, como a gente costuma dizer na gíria do futebol. Então o Flamengo mandou muito bem nesse empréstimo do Vitor Hugo, sem valor de passe fixado. O Flamengo pode pedir a volta dele caso ele receba uma proposta de venda. Então foi um negócio maravilhoso para o Flamengo. Para o Santos, vai ser usado como vitrine, novamente. No bom português é isso. Porque se o jogador se valorizar, volta para o Flamengo. Se o Santos quiser comprar, tem que negociar valor com o Flamengo. Então, o Flamengo fez muito bem. Para finalizar nosso vídeo, galera, ainda não está definido se o Jorginho vai para o jogo de amanhã contra o Grêmio ou não. Por quê? Porque o departamento médico está avaliando a situação, mas o jogador pediu para jogar. Falou que entende o corpo dele, que acha que pode jogar, que isso não é nenhum risco. Porém, o departamento médico, através da ciência, dos estudos, vai analisar a situação e vai passar para o técnico Felipe Luiz, para ele, junto com a comissão técnica, bater o martelo se Jorginho será utilizado ou não. Ele pediu para jogar, o que não quer dizer que ele ficará à disposição e que vai jogar. Isso vai ser definido na manhã desse domingo, quando os jogadores se reapresentam lá no Ninho do Urubu e iniciam a concentração para o jogo contra o Grêmio, repito, 4 horas da tarde no Maracanã.